Bennett se aproxima do teatro com a cautela de um felino. A cada passo, seus sentidos estão em alerta máximo. A imagem mental de Jane, presa e indefesa, o impulsiona para a frente. Mas a sombra da morte que paira sobre o local o faz proceder com extrema cautela. Ele sabe que Jeff é um estrategista, alguém que planeja cada movimento com meticulosidade. A emboscada no teatro é a prova disso. Bennett analisa cada detalhe, cada ruído, cada sombra. Ele caminhava rapidamente pelo espaço de convivência do cruzeiro, seu coração martelando no peito, cada passo ecoando com um prenúncio sombrio. Ele atravessa o espaço até o teatro. Sabia que Jane estava lá. Ele não entendia como acontecia aquela comunicação mental, mas a visão dela imóvel no centro daquele pentagrama ainda eram vívidas em sua mente. Ele sabia que Gardner, ou Jeff the Killer, não sabia bem como chamar agora, estava planejando algo diabólico com ela e com ele. A iluminação sombria do cruzeiro se tornava cada vez mais sinistra à medida que ele se aproximava do teatro. O ar parecia mais pesado, denso com a neblina que cobria o navio. E ele entendeu o que Nick quis dizer, com levar em consideração o fator sobrenatural. O medo que sentia não era desse fator, mas de falhar com Jane, de não conseguir salvá-la como aconteceu com sua esposa. Desde que soube que fora Gardner que a havia matado, pensava que se tivesse sido mais rápido e levado seus instintos a sério, ele estaria preso e sua esposa viva. As paredes do pequeno corredor que leva ao teatro pareciam cercá-lo, apertando-o enquanto avançava. Ele podia sentir a presença maligna que se arrastava pelos cantos escuros, espreitando-o, sussurrando-lhe para desistir, pois o que encontraria ali era a morte. A porta do teatro estava entreaberta, uma fina linha de luz escapando pelas fendas, mas não a luz usual. Esta era uma luz fria e pálida, como a de uma lâmpada fluorescente prestes a apagar. O suor escorria pelas têmporas de Bennett, enquanto ele apertava a arma nas mãos, sentindo o peso dela. Mas ele sabia no fundo que uma arma comum poderia não ser o suficiente. Talvez ele precisasse de algo mais para matar Gardner, e o mal que esperava além daquela porta. Ele respirou fundo, tentando acalmar a mente e ser coerente, enquanto empurrava a porta suavemente. O ranger das dobradiças, apesar de baixo, parecia um grito agudo no silêncio opressor. O teatro estava mergulhado na penumbra, as poltronas vazias espalhando-se à sua frente como fileiras de espectadores fantasmagóricos. No palco, iluminado por uma luz doentia que parecia prestes a se apagar, estava Jane, no centro do pentagrama, cercada de velas que brilhavam de maneira sinistra. Jane estava imóvel, os olhos arregalados e cheios de terror, mas incapaz de se mover. Bennett tentava entender de qual veneno Jane havia falado. Foi quando lembrou da mãe de Gardner. O veneno era da mamba negra e já corria pelas veias de Jane, a deixando consciente, mas impotente. Miserável. Bennett murmurou para si mesmo. Quer que ela sinta tudo enquanto é morta. Bennett lutou contra o impulso de correr para ela, sabendo que era exatamente isso que Gardner provavelmente esperava. Ele não era burro. Seus anos na polícia enfrentando todo tipo de indivíduo o preparou para aquele momento. Ele sabia que Gardner, apesar de não estar à vista, estava escondido em algum canto, com uma seringa com veneno prestes a atacá-lo. Mas ainda assim se preocupava com Jane. Ele escaneou as sombras ao redor do palco. Cada centímetro da escuridão poderia esconder a presença de Gardner, ou o que quer que Gardner havia se tornado. O ar estava saturado com o cheiro de sangue e das velas,
mas uma fragrância metálica e apodrecida invadia suas narinas, causando-lhe náuseas. Ele pôs a mão no nariz na tentativa inválida de não sentir o cheiro. Ele deu mais alguns passos à frente. Os olhos fixos em Jane, que parecia implorar por ajuda apenas com o olhar. Mas antes que ele pudesse avançar mais, sentiu um calafrio subir por sua espinha. Um leve som de respiração, como se saísse com dificuldade, veio das sombras. Era como se o próprio mal estivesse observando cada movimento seu, esperando o momento certo para atacar. A tensão no ar era palpável, e Bennett sabia que estava sendo caçado. Gardner, ou Jeff, estava ali, em algum lugar, esperando que ele cometesse um erro. Cada fibra do seu ser estava em alerta máximo, mas ele sabia que precisava seguir em frente. Havia um plano diabólico em andamento, e ele estava determinado a pará-lo, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio demônio personificado. Com a mão firmemente segurando a arma, ele avançou mais um passo, ciente de que estava se aproximando do confronto final. Mas sua mente trabalhava. Ele buscava se lembrar da história inteira da creepypasta do Jeff the Killer. Como as outras, dos outros personagens que Gardner imitou, ele também leu na íntegra a história do personagem. Buscava na memória algo na história que pudesse usar a seu favor, algo que parasse o Jeff tempo suficiente para ele agir. O som suave de algo metálico arranhando o chão chegou aos seus ouvidos. A princípio ele não reconheceu o que era, mas depois sua mente associou o som às cenas das mortes nas cabines, e a imagem de um machado se fez em sua mente. Era isso que Gardner/Jeff estava arrastando lentamente. O som era quase um aviso, uma provocação. Bennett respirou fundo e forçou-se a manter a calma, sabendo que o medo era a arma mais poderosa de Gardner/Jeff. Ele aproximou-se do palco, o coração martelando no peito, os olhos nunca deixando de varrer a escuridão. Gardner queria o sacrifício duplo. Precisava disso para se fundir completamente com a entidade sombria que era Jeff the Killer. E Bennett sabia que ele era a peça final nesse ritual macabro. Cada passo levava para mais perto da escuridão, onde o verdadeiro horror o aguardava. Ele sabia que este seria o momento decisivo onde vidas, almas e a própria sanidade estavam em jogo. E enquanto ele avançava determinado a salvar Jane e a si mesmo, sabia que estava se preparando para enfrentar um mal além da compreensão humana. Gardner estava escondido nas sombras, observando Bennett se aproximar. Cada segundo fazendo seu coração bater mais rápido, mas não de medo, e sim de excitação. A sensação era inebriante, um êxtase sombrio que o consumia enquanto sentia a presença de Jeff the Killer crescendo dentro de si. Era como se as barreiras entre seu corpo e a entidade que ele havia invocado estivessem se desintegrando, fundindo suas almas em uma só. Gardner sabia que o momento estava se aproximando, aquele instante onde ele deixaria de ser apenas um homem para se tornar algo muito mais aterrorizante. O ar ao seu redor parecia vibrar com energia maligna, carregada pela antecipação do ritual que estava prestes a ser concluído. O sangue que ele havia derramado para desenhar o pentagrama ainda estava quente, e Gardner podia sentir o poder que emanava dele, como uma corrente elétrica que atravessava seu corpo, alimentando um monstro dentro de si. Jeff estava quase lá, quase presente no mundo físico, e Gardner sabia que quando isso acontecesse, ele não seria mais o mesmo. Ele seria Jeff the Killer, o maior serial killer de todos os tempos. Ele mal podia conter a euforia. Era como estar à beira de um precipício prestes a saltar para o desconhecido,
sabendo que o salto levaria a algo grandiosamente terrível. Ele sentiu as mudanças começando a se manifestar fisicamente. Sua pele parecia esticar-se de uma maneira antinatural, os músculos tremendo levemente, como se houvesse algo a mais se movendo sob a superfície de sua pele. Os olhos ardiam não de dor, mas de uma transformação que ele não podia parar e nem queria. Os pensamentos de Gardner se misturavam com os de Jeff, suas memórias se fundindo, as emoções se intensificando, a raiva que ele carregava contra as vítimas, cada uma escolhida a dedo por uma razão específica. Todas lembravam quem mais maltratou Jeff na história contada nas creepypastas. Agora tudo era amplificado 1000 vezes por Jeff, tornando-se um ódio puro e implacável. Mas junto com a raiva vinha a satisfação, a certeza de que ele estava prestes a completar o ritual e trazer Jeff ao mundo de uma forma que ninguém jamais havia feito antes. A visão de Bennett se aproximando do teatro, sabendo que o detetive era a peça final desse quebra-cabeça macabro, era deliciosa. Gardner quase podia saborear a vitória, o momento em que suas mãos e as de Jeff se tornariam uma só, empunhando o machado com uma fúria que seria inesgotável. A presença de Jeff dentro dele estava se tornando mais forte, mais dominante. Ele seria o instrumento de Jeff, sua carne e sangue, mas também algo mais, a encarnação física de um mal que transcenderia todas as lendas. Quando Bennett chegasse ao palco, Gardner sabia que tudo mudaria, e essa certeza o preenchia com um deleite sombrio, pois ele estava prestes a se tornar a própria lenda, o pesadelo de todos que cruzassem seu caminho. Gardner, agora mais Jeff do que ele próprio, estava pronto para o sacrifício final. Com um sorriso grotesco se formando em seus lábios, ele esperou, saboreando cada segundo que passava, sabendo que em breve o mundo veria o verdadeiro rosto do terror.